Boa noite, Giovana. Seja bem-vinda. Ana, boa noite. Nadir, boa noite. Estamos aguardando um minutinho. O pessoal ir chegando. Diego chegando aí também. Tudo certo hoje com a internet. Olá! Olá, deixa eu reiniciar aqui o negócio, que eu não estou ouvindo nada. Peraí. Cadê? Vamos testar. Boa noite, Diego. Pronto, agora sim. Boa noite, pessoal, boa noite. Não vejo você, né? Lamentavelmente. Me vejo aqui embaixo assim, na tela e vejo um negócio tá escuro assim em cima. Não, não te vejo. Instagram, né? Tem dessa. Mas é isso aí, é o que temos, vamos nessa. Água, pessoal, aguinha, deixar aí do lado, copo, garrafa, recipiente de sua preferência. Deixa aí para ela ser fluidificada, né? Essa água. Hoje, então, nós vamos estudar juntos a lição no quadro real. Estou colocando aqui. Autoria de Emmanuel, fotografado por Chico Xavier. Mas, que pena, Diego, você não consegue me ver. Não vejo, não vai ser no escuro aqui. E é só quem entra depois, né, que não consegue ver. O pessoal vê a gente normalmente. Mesmo? Essa é peça do Instagram. Pegadinha do Instagram. Então, vamos dar início com o estudo da noite de hoje, com a prece, como de costume, né? Vamos serenar os nossos pensamentos, os nossos corações. Vamos procurar sintonizar com os bons espíritos que nos assistem, com Jesus, com o nosso Pai. Primeiramente, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e as bênçãos que estão a caminho. Aproveitando também esse entrelaçamento de corações. Mais uma vez, mestre, nós vos pedimos em favor dos nossos irmãos
em toda a humanidade, onde existir o sofrimento, a dor, a lágrima. Os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, mas também aqueles outros que passam por inúmeras tragédias que permanecem invisíveis para nós, mas que a vossa misericórdia possa endereçar a cada um, de acordo com a necessidade de cada um, os recursos necessários para a continuidade de suas missões, de suas jornadas. E que assim seja. Assim seja. Muito bem. Muito bem. Vamos ler aqui então. Está ali, né? Está escrito no quadro real. Livro Segue-me, de Chico e Emmanuel. Vamos lá. A citação é a seguinte, da Bíblia. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu. Porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Jesus. Está no Evangelho de João 17:14. Aprendizes do Evangelho, à espera de facilidades humanas, constituirão sempre assembleias do engano voluntário. O Senhor não prometeu aos companheiros senão continuado esforço contra as sombras, até a vitória final do bem. O cristão não é flor de ornamento para igrejas isoladas. É sal da terra, força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. A palavra de Jesus, nesse particular, não padece qualquer dúvida. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam, bendizei os que vos maldizem, emprestai sem nada esperardes. Não julgueis para não serdes julgados. Entre vós, o maior seja servo de todos. Buscai a porta estreita. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. No mundo tereis tribulações. Mediante afirmativas tão claras, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Ninguém se aproxime dele sem o desejo sincero de aprender a melhorar-se. Se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Comprovando suas lições divinas, o Mestre Supremo viveu servindo e morreu na cruz. Muito bem. Cada uma dessas frases daria mais de uma live. Mas nós vamos tentar aqui comentar um pouquinho de cada uma delas, trocar umas ideias aqui, né? Para que possamos ampliar o nosso entendimento sobre os ensinos de Jesus, porque eles são como um leque, né? Eles, à medida que o tempo passa, a gente vai percebendo outras nuances, outras particularidades, detalhes que a gente ainda não tinha percebido. Elas são atemporais, né? Passa o tempo e elas estão atualizadíssimas. Então, vamos lá. Buscando subsídios, né, para a gente conversar aqui, eu fui buscar o contexto um pouco mais amplo dessa citação aqui do início, em João. E aí eu descobri
que essas palavras estão inseridas aí numa oração, uma conversa de Jesus com Deus um pouco antes da crucificação. Ele havia conversado com seus discípulos, né? E depois ele fez essa prece. E ele inicia a prece dizendo: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre a humanidade. Nós sabemos que Jesus participou, né, dirigiu a criação da Terra. E ele é o governador espiritual da Terra. Então, faz todo sentido, né? Isso aqui é uma oração, mas é ele conversando com Deus, nosso Pai. Então, ele está se dirigindo ao Pai nesses termos. E aí, quando chega lá nesse versículo 14, né, que ele diz essas palavras, ele já tinha falado uma porçãozinha de coisa antes, né? Mas a gente vai procurar seguir aqui o texto, mas só para contextualizar, que eu estou trazendo essas informações. E a primeira frase aqui é uma advertência, né? Aprendizes do Evangelho, à espera de facilidades humanas, constituirão sempre assembleias do engano voluntário. É quando a gente faz, né, cria aquelas expectativas de coisas que, na verdade, não existem, né? Então, nós iludimos a nós mesmos, pretendendo facilidade. O que é bastante incoerente da nossa parte, uma vez que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Assim nos ensina a doutrina e várias outras fontes, né? Os missionários que aqui aportam para nos auxiliar. Se estamos num planeta de provas e expiações, é porque somos espíritos endividados, numa nova oportunidade de aprender e de corrigir esses erros praticados. A expiação diz respeito ao resgate de dívidas de crimes já cometidos. Eles já foram concretizados, por isso expiação, que é diferente de prova, né? A prova pode ser até para nos fortalecer, para nos preparar para outras experiências, né, necessárias na nossa evolução e tudo, sem que signifique uma dívida anterior, né? Só um exemplo. Então, se somos espíritos endividados num planeta de provas e expiações, tem como a gente esperar facilidade. Nem mesmo para quem não entendeu a necessidade do esforço para o progresso. Pelo simples fato de estarmos aqui na Terra, já não teremos facilidade. E se não entendermos e aceitarmos no sentido de agirmos para sair desse estado em que nos encontramos, o nosso sofrimento será maior, porque será mais prolongado. Então, isso é a contaminação do nosso cerne ali, do raciocínio, do nosso entendimento, eu diria. É a contaminação do nosso entendimento pelo materialismo, chama isso. Está contaminado. Por quê? Está esperando facilidade aqui, na matéria. A matéria que eu digo é no corpo.
Isso nunca foi prometido, pelo menos por Jesus. Né? Jesus não prometeu nada. Né? É que ele reforça esse parágrafo. Né? No parágrafo seguinte ele fala que não prometeu, né? O Senhor não prometeu aos companheiros, senão esforço contra as sombras da vitória final. Então, essa ideia de esperar facilidade aqui, né, ela é oposta a toda essa proposta, né, com eco, né, é oposta à proposta. Você opõe à proposta do cristianismo, de Jesus. Exato. Se opõe, não é isso, né? Ele não falou isso. Olha, não, faz isso que dessa forma vai agradar a Deus, e aí ele vai ficar calmo, digamos assim. Não vai te trazer nenhum percalço, não vai trazer acidente, não vai trazer desastres naturais. Isso é coisa assim da época tribal. A gente estava na época tribal ainda. Fazia aqueles sacrifícios para agradar a divindade. Para a divindade não mandar um raio lá na minha tribo, né? Não de matar pessoas com raios, por exemplo, com tempestades, com esse tipo de coisa. Com vulcões, assim, vulcões em erupção, tornados, etc. Esses desastres. Né? Então ele fazia sacrifícios para que a divindade se acalmasse, digamos assim. Ainda para entender o que era uma divindade, né? Divindade é tudo que é inexplicável, né? Assim? Então, tudo que está acima da gente que a gente não consegue explicar era Deus. Era esse o raciocínio. Deus. Por isso que tem um monte de Deus. É Deus chuva, Deus sol, Deus vento, Deus vulcão, né? Uhum. E aí, para agradar essas divindades, né, com D minúsculo, e ainda no plural, né, esperava-se alguma coisa, né, alguma benesse. Né? Então fazia para evitar a raiva da divindade ou para conseguir alguma coisa mesmo. Né? Sempre foi dessa maneira. Então está contaminado, né? Esse raciocínio vem materialista, fazendo essa confusão entre o que é divino e o que é humano, o que é carnal. Essa confusão resulta nessa expectativa ilusória, esse engano voluntário, igual está aqui. E curioso que o Emmanuel ele coloca assim, né? Assembleias do engano voluntário. Eu acho massa demais. O jeito que ele se expressa é uma elegância particular. Porque traduzindo assim, né, para os dias de hoje, uma galera que tá esperando aí, perdida. Né, só facilidades, tá ainda... Uma galera perdida aí na vida, com a bússola quebrada, né, a bússola está fazendo assim, ó, tá rodando o norte magnético, não sabe mesmo, não tem direção nenhuma. É a Assembleia do Engano Voluntário. É bacana demais o jeito que se fala. Não nosso preparo, aí que tá. Se frustração, decepção, desilusão, né? A palavra desilusão era até interessante, né? Porque tirar a iludez é negação, né? Desiludir. Né? Conectar, desconectar. É negativo, né? Prefixo ali. Isso. E aí, tá iludido. Tem uma ilusão que eu vou obter. A facilidade. Aqui na Terra ou qualquer coisa. Né? Facilidade humana, qualquer coisa que seja. E aí você desilude. Você retira a ilusão. E dói. É a parte doída. Que é o confronto com a verdade. Sim. E aí é o confronto. Jesus... batendo na cara da gente, assim, a verdade. Toma a verdade. Não é nada daquilo. Porque você se iludiu. Porque quis também. Porque a informação já está aí há muito tempo. É mais ou menos assim que a gente apanha, né, várias vezes por criar expectativas, né, ilusórias. Um descompasso, né, com a realidade. Por teimosia também. Por teimosia. Né? Teimosia. A gente teima em não querer fazer o esforço necessário. Mas aí é que está. Jesus, além de não ter prometido facilidade, mas antes, ele veio justamente para nos resgatar da matéria. Ele veio para dizer, olha, não é isso. Vocês precisam acordar, precisam despertar para a realidade maior, a
espiritual, né? A vida não se resume a isso que está posto aqui. Essas pretensas facilidades que são muito também ligadas à ideia do prazer, né? Do prazer de várias facetas, né? Poder, riqueza, beleza, domínio, né? Sobre outros, sobre posses, enfim, uma infinidade de coisas, né? Que o homem persegue com toda força, mas não aplica essa mesma quantidade de força para se iluminar, espiritualizar, né? E aí, como você disse, né? A gente bate com a cara na porta, porque as leis divinas não se dobram à nossa vontade, à nossa expectativa, né? Muitas das filmes, livros, notícias que a gente já teve a oportunidade de ler, ver, ouvir, demonstram que Jesus foi muito claro com os apóstolos, né? Por que os convidou, o que esperava deles, mas sempre dizia, estarei com você. Né? Nós vamos ainda... Eu lembrei que daquela série The Chosen, né? Mais uma vez, não tem como não lembrar, né? Quando começa, né? A dinâmica começa de uma maneira, eles só seguindo e tudo mais, depois ele atribui tarefas, como a gente sabe, né? Para os apóstolos. Tarefas, eu digo assim, nessa mesma, né? De cura, tal, de sair, cada um para um canto, né, para poder fazer curas, para ensinar, etc. E aí, antes dessa atribuição dessas tarefas e tudo mais, ele conversa e fala, mais claro ainda, né, que ia ficar difícil, que as perseguições aconteceriam, assim, na série, né? Mas, evidentemente, ele não escondeu esse fato. Tome essa cruz. Ele fala aqui, né, nos exemplos, né, que o esforço, né, que a coisa ia ser mesmo braba para quem seguisse esse mesmo caminho, né? Que para ele não seria fácil, para os outros igualmente não seria. Seriam igualmente perseguidos, seriam caluniados, difamados, né? Desacreditados, enfim. Quem tinha uma reputação ia ser totalmente arrasada depois, né? Por conta de ignorância, né? De resistência trevosa, né? E a resistência trevosa não tem outra classificação para isso, né? Se ele próprio, a luz aqui, em forma de gente, né? Estava ensinando e fazendo as coisas que estavam. Pessoas combatendo isso, evidente. A inspiração trevosa estava lá, insuflando o pessoal, até porque, né, convenhamos, a gente meio que gosta disso aqui. A gente sofre, mas parece que gosta. Não larga muito o osso, porque não se vê, né, esse mesmo esforço, como você disse agora, para subir, né, espiritualmente. É um esforço assim, tão enorme para acessar determinados patamares, para obter determinadas coisas, e o que não está errado. Por exemplo, quem consegue um patrimônio honestamente e tudo mais, né, isso nunca é condenável. Né? A gente pode ter aspirações. Mas não é um esforço semelhante, assim, equilibrado, pelo menos, na direção espiritual. Porque é isso que se pede, ao menos, né? Que a gente se equilibre nesse esforço, né? Para que a gente não seja tomado. Se a balança está pendendo para o material, pronto, já está faltando espiritual. Não é... Acontece que quando a gente faz alusão a essas forças trevosas, a gente também tem que pensar que a gente traz sombra dentro da gente ainda, né? Tá em brasa. Então... Tá ali a brasinha. Não é só fora, é aqui dentro também. Só por porque isso, a gente fica tão vulnerável a essas ilusões, né?
esse modus vivendi, como você falou, parece que a gente gosta de estar aqui. Sofre, reclama, mas não, mas é mais ou menos bom, porque não faz, né, o esforço para sair. Então você gosta, né? Não é que, assim, é modo de dizer, né? Não é que gosta mesmo, mas também não faz esforço para sair. Então, na prática parece que gosta. Né? Mas ali está em brasa, né? Tá assim, no mínimo tá assim, bem acomodado. Tá confortado ali de alguma maneira e acha que o lugar é ali mesmo, né? Uma crença limitante. Nossa. E ali está ali em brasa. Claro que a gente é mais atraído por isso aí, né? As existências todas nisso, né? Então, a gente traz isso em brasa, que eu digo, é só soprar mesmo, né? Como se fosse uma churrasqueira ali, né? Tá ligado? Tá, a brasinha sopra, aí pega fogo a parada, né? Essa é a tarefa de quem não nos quer bem, vamos colocar assim, do gênero. Quem não nos quer bem. Né? É insuflar isso aí. Né? Se a gente tem ali o ponto fraco, a dificuldade, que é essa brasinha, é ficar lá soprando. Né? 1 hora, deu aquela bobeada, a labareda aponta. Aí pronto. Pois é. Você falou em equilíbrio agora há pouco, né? É isso que ele fala aí no trecho seguinte. O cristão não é flor de ornamento para igrejas isoladas, é sal da terra. E aí a gente pode pensar, né? Sal da terra por quê? Mas qual que é a função do sal? A função do sal é temperar. Temperar. E se é temperar, ele não pode faltar nem passar. Né? Ninguém consegue comer uma comida salgada. Por melhor que seja essa comida, você não vai conseguir. Passou da medida. Então, eu estava fazendo um estudo aqui e tem uma citação de um companheiro de uma casa espírita que fala assim, que essa expressão quer dizer também, é uma das formas de se interpretar, força de preservação dos princípios divinos no mundo. Mas não só. Completo. Imperativo do equilíbrio das emoções, segurança no uso dos valores morais, né? Então, olha como que tem a ver com equilíbrio. Como que tem, se é um elemento para temperar, isso é igual a equilíbrio. Você não pode passar e nem faltar para ficar, né? Então, isso é igual a equilíbrio. É esse equilíbrio que nós precisamos adquirir, porque muitas vezes nós somos levados pela emoção, mesmo racionalmente sabendo que a gente deveria fazer outra coisa. Né? Então, esse ponto de equilíbrio aí é nossa tarefa, né? Nosso calcanhar de Aquiles, a nossa fragilidade, onde muitas vezes a gente é pego. Porque não é que a gente vai ser uma pedra de gelo, mas a emoção desgovernada, ela nos leva a fazer muita besteira, né? Muita coisa que a gente se arrepende depois, só que o que está feito, está feito. O estrago já está feito, né? Então, como que é bacana a gente entender, né? Estudar junto e ir entendendo melhor essas expressões que são muito citadas, a gente ouve a vida inteira, mas muitas vezes a gente perde um pouco o que realmente está querendo dizer, né? E aí é a dupla função, né, do sal, que é esse tempero, que precisa desse equilíbrio aí, e conservação, né? Como é que se conservava, por exemplo, carne, né? Antes de geladeira, ou quem, né, não tinha geladeira, alguma coisa assim. Sal,
né? Salga para temperar, não é assim? Isso. Então, até quando ele fala aí, né? Força de preservação. Isso, força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. Porque Jesus preparou os apóstolos para essa missão, né? E assim como, né, lógico, era justamente o sentido para disseminar a boa nova, mas ele precisava ali desses balizadores para que a coisa não se perdesse, não se diluísse, né? Então, hoje, nós estamos na condição dos aprendizes do Evangelho. E Jesus continua contando com os aprendizes do Evangelho, para que as coisas não se deturpem, para que as coisas não se percam, né? Então, depois de Jesus, vieram outros mensageiros, né? Em várias partes do mundo, é sempre bom lembrar. E a gente estava falando ali da questão da realidade, né? O título é no quadro real. Sim. No quadro real. Na situação real, na fotografia real da parada. Essa é a fotografia real. Não haverá facilidades mundanas, humanas. Haverá o quê? No desempenho das atividades, etc. Ferramentas para a execução da tarefa. Isso chega mesmo. Né? E, óbvio, a gente tem que continuar na caminhada estudando, né? Se informando. Sair da ignorância para que a gente não seja instrumentos tão desafinados como outrora. Né? E aí a gente consegue receber melhor, traduzir melhor o que a gente entendeu também em ação, né? Em tarefa. E servir melhor a tarefa. Esse é o esquema. E aí o detalhe interessante é que a gente é testado na firmeza e vai ter que desenvolver isso, né, de alguma maneira. Né? E aí, como é que a gente sabe que a gente desenvolveu no teste? Uma coisa leva a outra, não tem muito jeito, né? Sendo testado e muitas vezes quebrando a cara, que a gente vai desenvolver essa tranquilidade, serenidade. É um negócio assim que serenidade é uma coisa muito difícil. Sereno. Quer dizer, o bicho está pegando. A coisa está de cabeça para baixo. O cenário está virado de cabeça para baixo. E ainda assim, né, com a passagem de algumas existências, etc., estudando, etc., a gente é demandado a exprimir serenidade. Sim. Né? Por várias vezes, em várias passagens, Jesus deixou os apóstolos passarem aperto. Depois ele socorreu. Ele estava na retaguarda, na verdade, claro. Mas é isso. Se a gente não passa pelas situações, nós não vamos adquirir essa condição. Enquanto a gente estiver ali querendo que outro faça o que a gente tem que fazer, nós não vamos adquirir. E quando ele fala o cristão não é flor de ornamento para igrejas isoladas, ele está nos dizendo que nós vamos agir no mundo. Não é dentro dos tempos onde tudo é mais fácil, todo mundo é gentil, todo mundo carinha boa, né? Se tratando bem, civilizadamente, não é? Aí é fácil, porque tem todo um aparato material, espiritual, que predispõe a melhores atitudes, predispõe a melhores pensamentos, mas não é aí a nossa grande oportunidade, a nossa grande tarefa. A
ali não tem nenhuma palavra assim colocada ao acaso. O cristão não é flor de ornamento para igrejas isoladas. Igrejas traduz-se por qualquer tipo de templo. Não, independe da religião. Pois é, e aí vem, né, uma série, né, um compilado de palavras dele, né? Tipo assim, ele introduz o assunto, coloca lá, de repente ele demonstra, ó, prova-se o que está sendo falado com isso. E aí ele abre aspas, né? Quando ele começa assim, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Começou aí, né? Abriu aspas ali, se alguém. Depois acaba, né? Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, caluniam. Bendizei os que vos maldizem, emprestai sinais esperardes. Não julgueis para não ser julgados. Entre vós, o maior seja servo de todos. Buscai a porta estreita e, por final, eis que vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Olha aí, ó. Essa aqui não tem dúvida nenhuma, né? No mundo tereis tribulações. Mas, claro que isso aí, impossível. E ele fecha aspas aqui. Depois de apresentar a ideia central da parada, explicar para a gente com as palavras dele, ele usa aspas. Né? Então, sim. Aí, citação direta. ele que eu disse no início, né? Cada frase dessa daria não só uma live, né, para a gente comentar. A gente podia comentar o resto do ano. Porque são frases do Evangelho, né, que tem capítulos específicos. Exatamente, mas vamos dar uns pitacos aqui, né, de essa vinde após mim, né? Tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, tome a sua cruz. Se aproprie de tudo que você é e em que posição você está. E tome a sua cruz. Seja responsável por tudo que você construiu e fez de si. Mas o convite é generoso. Siga-me. E aí, compreendendo que apesar de toda a dificuldade que nós vamos encontrar, a começar diante de nós mesmos, a começar de nós, Jesus nos diz claramente que continuará sendo o nosso mestre, que nós não estaremos sem ele em momento algum. Né? Então, a gente precisa se lembrar disso nas nossas aperturas, nas nossas dificuldades, com a gente mesmo e com o restante do mundo, né? Em todas as situações, todos os lugares que a gente transita, casa, trabalho, o local que a gente frequenta, que tem uma religião, que frequenta, enfim, onde a gente e onde a gente passa, né? Porque nós vamos necessariamente encontrar com aquelas pessoas que são a nossa tarefa e são a nossa ferramenta de aprendizado, né? Mas como disse aqui na lição anterior, que foi dada na semana passada, nem Jesus, nem Deus, nosso Pai, espera que a gente se transforme da noite para o dia. Muita calma, muita calma. Mas essa análise de nós mesmos é imprescindível, né? Porque aí a gente sai dessa ilusão lá do início da nossa fala. Então, e assim a gente vai, né? Amai vossos inimigos. Puxa vida, hein? É outra fala difícil, né? É interessante, porque a gente gosta, né, de se iludir. Não,
Não tem inimigo, não. Graças a Deus. Não tem nenhum inimigo, né? A gente não escuta isso? Graças a Deus, tem nenhum inimigo. Mas nós não estamos falando da gente só nesta reencarnação. A gente tem um histórico. E em posição de desvantagem, eu diria, entre aspas, essa desvantagem. Misericórdia / desvantagem aqui. Porque a gente não lembra. Mas quem está do outro lado lembra. Não é assim? Se for desencarnado, é o caso. Ele lembra. E está aí. Né? Está desprendido. Está aí. Muitas vezes caçando a gente mesmo, né? Para acertar as contas. Isso. Sim, e ele vai procurar nossos pontos fracos. Ele, esse pretenso inimigo, né? Porque assim, aí é um terreno delicado. Porque às vezes a gente se coloca ou então enxerga nos nossos companheiros de jornada, grandes vítimas, né? Então a gente, nossa, meu inimigo está me prejudicando, olha aí, né? Está me perseguindo. Mas, muitas vezes, ele está ali, né? Porque a gente pisou, no mínimo, no calo dele. Foi. Eu acho que O que a gente fez para, né, que essa situação ocorra? Acho que até no livro dos médios, não tenho certeza se é lá mesmo que está isso, que falou a definição do que é obsessor. Né? O obsessor é a vítima de ontem. Lá tá, não sei se é lá, mas está assim. O obsessor de hoje é a vítima de ontem. Aí despertou alguma coisa lá e virou algoz agora. Né? Trocou de papel. Mas foi vítima em algum momento. Né? E aí que tá, né? A questão de ficar apontando o dedo, isso aí não rola. E com um pouquinho mais de estudo a gente vê. Exatamente isso que você acabou de dizer, né? E não tem essa de se colocar como vítima, não. É pegar e trabalhar, pegar e entender, pegar e fazer. Aí sim. Até porque o melhor pedido de desculpas, né, é mudança de comportamento, né? Assim? Necessariamente, né? Porque não adianta só arrependimento, né? Aí vem a reparação. A reparação. Então é isso que você está dizendo. E não é por acaso que, olha a sequência das frases aqui. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, na verdade, a gente vai estar, né, assim, desfazendo o imbróglio, né? E é um pedido também de perdão que nós estamos fazendo. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Né? Bom, já que não sabemos como isso começou e se eu estou sofrendo hoje uma perseguição e sabendo que não há injustiça divina, as leis divinas, então nós concluímos que temos alguma coisa em haver. Nós temos alguma coisa no débito, né? Não no crédito, no débito. Ou porque não perdoamos antes, ou porque não admitimos que nós podemos ter sido, isso também está no Evangelho, quem iniciou a contenda, né? E caberia uma coisa assim, tipo, que a gente poderia ter deixado de lado, passado por cima, né? Não dá tanta importância, a gente foi lá e calcou a faca. Aí pronto, criou um problemaço. E o problema não irá se desfazer sozinho. Nós vamos ter que desfazer esse nó. Aí ele segue. Bem dizer
os que vos maldizem. Por quê? Por que isso? Bem dizer os que nos maldizem? Como assim? Porque a gente falava agora há pouco na questão de a pessoa ser nossa oportunidade, a pessoa ser a lição que a gente precisa fazer, que não fez antes, ontem, né? Então, eu não estou dizendo que isso é fácil, já deixo aqui, né, reforçado. Mas a gente está estudando o que está dizendo aqui. A chave as chaves que Jesus deixou para a gente, né, abrir essas portas aí que está travando a gente. É reversão de polo. A questão, quando a gente se depara, né, com essas dificuldades todas, especialmente quando escolhe trilhar esse caminho de evolução, né, do qual a resistência é inevitável, a questão é a gente se manter firme, né, não se deixar contaminar pelo que vier. Porque a gente não sabe o que vai vir. Pelo que vier. Todos os missionários sofreram isso. Todos missionários. E olha que a gente nem é missionário. Mas todos eles sofreram isso. Tentações, digamos assim, né? Essa resistência, essas acusações e tudo mais, né? Estava vendo esses dias o filme do Zé Arigó, foi até preso, né? Foi preso o Zé Arigó, o exercício ilegal da medicina e tal. Enfim, estava curando um monte de gente, né? Graciosamente, né? Sem cobrar um tostão. E aí, foi preso, né? Denunciaram ele, saiu pouco tempo depois, tudo mais. Mas foi preso. Ficou na cadeia, pegou uns dias de cana, né? Xadrez, oca. E dentro, né, esse sim, Zé Arigó ainda é dos mais atuais, né? Os exemplos de antes, era pior ainda, porque era mais rudimentar, né? As coisas eram mais rudimentares. Então o tratamento todo era mais rudimentar também, as consequências igualmente, né? O João Batista, né, perdeu a cabeça, né, por conta dessa, né? Literalmente. Perdeu, foi demandada a sua cabeça. Isso. E o que ele fez foi simplesmente denunciar um pecado, digamos assim, né? Uma contrariedade à lei, uma ilicitude, né? Mais uma vez, e aí, como ele era muito contundente, foi preso. Não bastasse isso, né? Houve o pedido ali de decapitação. Isso é João Batista, né? Que Jesus falava que era o maior dos homens, né? Eu acho que o exemplo mais emblemático desse refazer o caminho, que nós estamos falando, né, de erros, débitos anteriores, é o de Paulo de Tarso, né? Só que Paulo de Tarso, ele foi lá e pagou a fatura do cartão tudo de uma vez, né? Tudo de uma vez, né? Em vida. Nós não temos condição espiritual de fazer isso. Por isso, Deus deixa a gente pagar em parcela. Carnê. Diversas encarnações. Faz o carnê de encarnações lá e vai pagando aí a parcelinha. Devagarzinho. E mesmo assim, a gente, né, quando depois que reencarna e esquece todo esse histórico, a gente fica aí embromando. Ainda atrasa a parcela ainda do carnê. Já está pagando o mínimo e ainda atrasa. Atrasa. Né? E aí nós vamos, estamos com o nosso tempo aí já apertado, né, Diego? No limite, 2 minutos. Fazer aqui uns comentários breves. Esse emprestar sem nada esperar. Eu acho fantástico. O tanto que essas curtas frases se desdobram em centenas de reflexões, né? Emprestar. E aí nos remete ao lembrete de que nada nos pertence. É tudo empréstimo, né?
Emprestai sem nada esperar, porque você recebeu de empréstimo e você vai repassar o empréstimo. É só isso. Na verdade, não é nosso. Então, desapega. Desapega. Porque não é seu. Você não tem propriedade. Você tem empréstimos de Deus para que você caminhe. Eu estou dizendo você, né? Como se estivesse falando com outra pessoa, mas para que nós caminhemos, né? Acho fantástico. Não julgueis para não ser julgados. É outra frase que dá uma certa confusão, eu acho que merece um comentário breve sobre isso. Aqui, o Evangelho também fala que não é que a gente não vai enxergar o mal e que ele não existe. Ele existe. Nós devemos enxergá-lo para combatê-lo, o mal, e não as pessoas. Por isso ele está falando, não julgueis o seu semelhante, porque você, né, também vai precisar de compaixão, porque você também está aprendendo, você também é um devedor. Hoje em dia seria o cancelamento, né? O bendito, eu ia falar o contrário, mas o bendito do cancelamento. Né? Que é como se a pessoa não merecesse misericórdia nenhuma, né? Por alguma coisa. É muito radical. E a única coisa que o Evangelho uma das poucas coisas que o Evangelho é radical é em prodigalizar o amor, pronto. Né? E isso não tem nada a ver com excluir ninguém, com querer extirpar ninguém. Né? Então, esse não julgueis para não ser julgados é uma boa reflexão para a gente nessa época de cancelamentos aí, porque é exatamente o oposto disso. Uhum. O ato, né, eventualmente, merece ser censurado. O ato. E o Evangelho fala isso mesmo. Né? A gente também não vai ser acrítico. Né? Não. Porque, aceita tudo, né? Passivo. Não, cristão não é passivo. Ué, não é assim. Geralmente o dedo é na ferida mesmo. Incomoda. Mas não cancelar. Né? Não ficar com essa. Ficar demonizando. Porque muitas vezes esse cancelamento é assim, é um julgamento, uma sentença rápida, fulminante, né? Geralmente e aí cai no maniqueísmo, o odioso maniqueísmo, como se ele fosse o mal, por exemplo. Quem eu estou cancelando agora é o mal e o resto é da luz. Gente, quanta ingenuidade! Quanta ingenuidade! Exatamente. Uma hora escorrega mesmo. O que interessa é a mudança de rota. Pronto. É isso. Isso. Mas aqui, eu já encerro aqui, né, meus comentários, já passando aqui um pouquinho do horário, né, 9h53 já. Tinha coisa ainda, poderia a gente comentar? Claro, né, isso aí, como a gente disse, tem frase aqui que é capítulo de Evangelho. Capítulo inteiro do Evangelho, segundo sentido. Por exemplo. Mas não dá não. O que fica para nós é essa certeza, né? Que a gente, cada dia, buscando a melhora, buscando esse caminho, que não fique esperando, né? Não fique nessa vã expectativa de que o mundo vai se curvar e tal, que os caminhos, né, todos vão se abrir aqui para coisa material, né? O materialismo. Não. Vão abrir os caminhos lá do céu, né? Os caminhos extracorpóreos. Esses vão abrir. E os recursos chegam e a gente, continuando no trabalho, vai chegando. E a gente vai se deparar com muita coisa. Né? Vai trombar com muita coisa. Desenvolver essa resistência, né? Essa resiliência, digamos assim. Para continuar o caminho, né? Não destoar. Isso vai ser a nossa demonstração de fé. Vai ser isso. Né? Ainda que com a turbulência, a gente continue o mesmo caminho. Né? Não olha para trás. Né?
passagem bíblica, né? Assim, olhou para trás, virou sal, estátua de sal, que não era para olhar para trás, não tem essa passagem, é mais ou menos isso. Então, já agradeço aqui a mãe pela parceria, agradeço o pessoal todo, né, por estar junto conosco aqui, e convido para as próximas lives, né, toda terça-feira a gente tem live com comentários aí sobre as lições desse livro. Segue por enquanto, né, enquanto ele não acaba, mas a gente troca ideias sobre essas ideias cristãs, né, que a gente busca seguir. Então, um abraço, já deixo boa noite aqui para todos, até a próxima. Também me despeço, né? E como diz aqui no finalzinho da lição, da leitura, né? Não esmoreçamos, né? O Cristo não nos abandonará nunca e sempre podemos recorrer a Ele. Ele nos mostrou o caminho, nos preparou, continua enviando os seus mensageiros. Isso é toda prova desse amor imenso, né? Então, vamos um dia de cada vez, mas sem esmorecer. Nós vamos alcançar o objetivo, sim. Esse é o legado de Jesus para todos nós. Todos somos passíveis de conseguir, colocando nossa vontade em ação. Então, eu desejo a todos vocês uma boa noite, bom descanso, que estejamos juntos em muitos outros estudos, né? São tão bons, tão prazerosos. E agradeço a presença, a companhia de todos vocês e a sua, Diego. Muito obrigada. Isso também. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.